Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai dar uma boa revisada em diagramas de caso de uso. Então, se você não viu o outro vídeo, eu sugiro que você volte lá, assista como é construído os diagramas de caso de uso, os exemplos que a gente dá, como é que a gente utiliza o include, como é que a gente utiliza o extend nesses casos. Então, é de extrema importância que você assista o vídeo anterior. Então aqui, nesse vídeo, basicamente a gente vai resolver dois exercícios. Eu peguei dois exercícios simples, a gente vai construir os diagramas de caso de uso para ele. Então o primeiro é, faça um diagrama de caso de uso considerando o seguinte cenário. Alfredo deseja criar um sistema para o controle de suas tarefas. Então aqui a gente já tem algo bem importante, que é, vou desenhar aqui, ó, Alfredo. Alfredo é o quê? Alfredo é um ator do nosso sistema, então já vamos colocar ele aqui, ó. Já vou colocar ele aqui. Lembrando que eu estou usando o Draw.io. Contudo, se você quiser utilizar o outro software, não tem problema. E aqui embaixo, vou colocar o Alfredo, que é o proprietário, é quem vai utilizar, é o ator do sistema. Então, lembrando que o ator é sempre alguém que vai utilizar. Ele pode ser o sistema também, mas nesse caso não será preciso. Então, deseja criar um sistema para controlar suas tarefas. O sistema deve permitir que o Alfredo crie, atualize, edite e exclua as tarefas. Aqui lembrando que, como eu havia falado no vídeo anterior, a gente pode utilizar quando a gente tem esses quatro elementos aqui, a gente pode utilizar o manter tarefas. No manter está incluso o editar, o criar, o atualizar e o excluir. Mas vamos terminar de ler o enunciado. Sempre que criado uma tarefa, o sistema deve enviar um e-mail com a tarefa criada. E também Alfredo poderá verificar a data de conclusão de cada tarefa. Então aqui, como esse caso particularmente a gente tem uma função que é quando a gente cria, a gente deve enviar um e-mail, então aqui enviar um e-mail e o Alfredo também poderá verificar a data de conclusão. Então vamos fazer esses quatro itens separados. Como também não é um caso de uso grande, a gente pode fazer esses casos de uso separados. Então vamos lá, vamos criar o primeiro aqui. Vou colocar aqui criar tarefa. Lembrando que sempre é bom vocês utilizarem os verbos como criar, editar tarefas, assim por diante. Então criar tarefa, atualizar. Aqui atualizar e editar, o enunciado pede atualizar e editar. Vamos levar em consideração que a gente pode atualizar e editar o mesmo caso de uso, né? Então vou botar só o editar. Vou colocar o selecionar também. Selecionar. E o excluir. Excluir. Então o Alfredo o Alfredo poderá fazer qualquer uma dessas funções. Então vamos ligar o Alfredo ao criar. Vamos ligar o Alfredo ao editar. Vamos ligar o Alfredo ao selecionar. E vamos ligar o Alfredo ao excluir. Claro que o selecionar aqui pode ser o listar, qualquer coisa assim que ele vai poder fazer. Então vamos deixar assim. Então a gente tem que quando o Alfredo criar uma tarefa, ele tem que enviar um e-mail. Então aqui eu vou botar um novo caso de uso, enviar e-mail. Enviar e-mail. E o enviar e-mail está ele está incluso em criar tarefa, ou seja, sempre, quando eu utilizo sempre, quer dizer que sempre vai ser enviado. Então, vamos criar, lembrando que a setinha irá para o lado do include sempre. Então, vamos botar aqui o include. Vamos colocar o pontilhado aqui. Lembrando que é sempre pontilhado. Opa, não ficou pontilhado. Vou selecionar isso aqui. Vamos colocar pontilhado. Agora ficou. E vamos colocar um texto, que será um include. Então, lembrando que o include é sempre que ele fizer essa tarefa, ele vai fazer essa aqui, sempre.
E a outra é poderá verificar. Então, poderá, a gente vê que o verbo que a gente está utilizando, o poderá, pode ou não, né? Então, poderá, então vou colocar aqui, poderá verificar a data. Então, vou botar aqui, verificar data de conclusão. Então, o poderá, ele pode ou não. Então, quando é que a gente vai utilizar o verificar data? Sempre que for selecionado. Sempre que a gente selecionar alguma tarefa, a gente pode ou não verificar a data. Então, por isso que aqui é um extend. Tentem lembrar que o include é o incluir. Então, inclui aquilo. E o extend é só uma extensão. Então, include para cá, enviar e-mail e o verificar data de conclusão. Porque a gente pode selecionar a tarefa para ver se a tarefa está ali. E como a gente pode selecionar para verificar a data de conclusão. Então, por isso que é um extend. Certinho, pessoal? Vamos criar um novo para resolver o segundo exercício, que é: o time de futebol deseja criar um sistema para controlar jogos e listaram os seguintes requisitos. Então, a gente foi entrar em contato com o time de futebol e eles têm os seguintes requisitos. O apoio técnico do time deverá ser responsável por manter os jogadores e manter os jogos do time. Então, a gente já tem um ator aqui, ó. Apoio técnico. Já vamos criar ele aqui. Opa. Apoio técnico. Então a gente já tem um ator. E já vamos criar os dois casos de uso que ele tem. Então, manter os jogadores e manter os jogos do time. Então vamos lá, vamos criar. Manter jogadores e manter os jogos. Então, as duas atividades que o apoio técnico irá fazer. Vou ligar as duas. E aí a gente já vai para a próxima. Ligamos as duas aqui. Então a gente já tem o primeiro ponto, já está resolvido. O técnico do time, então a gente já tem um novo ator aqui, né? Já vou criar o técnico do time aqui embaixo. Técnico. Então a gente tem já mais atores nesse caso, diferente do outro. O técnico do time deve conseguir listar os maiores goleadores e os jogadores com mais cartões amarelos na temporada. Então, já temos dois casos aqui, né? Listar goleadores e vou colocar retinho aqui. E listar jogadores com mais cartões. E vamos ligar eles aqui. Vou colocar aqui e vamos ligar eles aqui. Então, percebam que aqui a gente tem dois atores com casos de uso diferentes e eles não estão relacionados. Então, vamos lá, já concluímos esse aqui também. Esse aqui já foram. Então, vamos, o jogo. O auxiliar técnico deve conseguir, então, auxiliar técnico, diferente do apoio técnico. O auxiliar técnico é um assessor do técnico. Então, vou colocar ele aqui. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Vou diminuir um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Auxiliar técnico. Então, a gente tem apoio técnico e auxiliar técnico. Deve controlar o placar em tempo real de uma partida, iniciar um novo tempo, ou seja, o primeiro ou segundo tempo da partida, e registrar os gols e cartões amarelos. Então, aqui ele já tem mais casos de uso, né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Controlar uma partida. Controlar partida. Agora vamos ligar esse aqui ao auxiliar técnico. E aí, o que a gente faz? A gente tem que iniciar um novo tempo, né? Iniciar um novo tempo. Ou seja, primeiro, segundo tempo.
Só que olhem só, a gente só consegue iniciar um novo tempo se uma partida estiver ocorrendo. Então, o que a gente faz? A gente precisa fazer um extend. A gente pode controlar a partida sem iniciar um tempo. Então, mas a gente pode botar um extend aqui. Então, vou colocar o pontilhado aqui. E vai ser um extend. Por quê? Porque o auxiliar técnico ele pode controlar, mas somente quando realmente ele estiver controlando uma partida. Ele só pode iniciar um novo tempo quando ele estiver realmente iniciando uma partida. Então, por isso, extends aqui. Extends aqui. E aí, o que mais que ele pede? Registrar gols e cartões amarelos. Então, vamos colocar aqui. Registrar gols e aumentar um pouquinho aqui, daí a gente consegue ver todos juntos. E registrar cartões amarelos. Então pensa só, ele também não pode registrar gols e cartões amarelos sem iniciar um tempo. Então também é um extend, porque tudo está no tempo. O profissional levou no primeiro tempo, fez um gol no primeiro tempo. Então tudo está relacionado aqui. Vou colocar aqui do lado, acho melhor. Vou colocar aqui também. Então tudo está relacionado. Auxiliar, porque eu vou precisar de um relatório. Quando o técnico fizer o relatório aqui, de listar tudo, ele vai saber qual tempo foi realizado os gols dos cartões amarelos. E também a gente pode fazer uma ligação de auxiliar técnico com esses outros casos de uso aqui, porque ele também pode listar os cartões amarelos e os jogadores com mais gols. Então aqui a gente tem um caso, a gente tem o auxiliar técnico que vai controlar em tempo real a partida, assim como está aqui, tempo real, e o apoio técnico é posteriormente a partida. Então ele que mantém os jogadores, ele que mantém os jogos posteriormente. Então aqui a gente tem que tomar cuidado de alguns detalhes que estão no enunciado. Pessoal, até mais e qualquer dúvida estou à disposição.